Oi pessoal, aqui é a Thay do canal Storytime e enquanto a minha batata frita tá ali na air fryer sendo preparada, eu decidi aproveitar esse tempinho para gravar um vídeo e um desabafo também, que eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, principalmente docentes, né, professores, porque tá acabando as férias, gente, tá acabando as férias. É óbvio que a gente ainda tem que aproveitar esses últimos dias, né, gente, porque uma vez que começa o período letivo, por mais que tenha ali o recesso no meio do ano, ele é basicamente assim, é uma pausa para recarregar a bateria, né? Porque a gente tá só o pó. É óbvio que também quando chega o final do ano a gente também tá só o pó, né? Muita correria, então. Mas tem um recesso ali de dezembro, que dá pra gente, sabe, ir descansando e tudo mais. Então eu sinto que um dos melhores momentos que tem é em janeiro, principalmente nesse período que eu tô gravando agora, né? Porque assim, já deu tempo de poder se desligar da escola, dos pensamentos, de várias coisas, deu tempo de descansar da exaustão, né, do nosso trabalho diário. E agora a gente tá só assim, sabe, tipo, relax, relaxado, então é um momento muito bom, mas ao mesmo tempo, né, assim, os dias vão passando e vai vindo aqui na cabeça, né? Tá na hora de começar a ver como é que vai ser esse ano, né? E no meu caso eu tô um pouco mais descansada, entre aspas, né? Porque eu tenho outros vídeos que eu falei aqui, né? Então eu tava no intercâmbio, então eu não estava numa escola, apesar de que estava trabalhando com. Eu fui fazer um trabalho voluntário, né? Então eu estava na educação infantil, então não tirei o pezinho da educação, gente, apesar de que tava com outro público, né? Mas ainda assim, agora começa a voltar, né? Daqui a pouco eu tenho que mandar o planejamento do trabalho docente, começar a ver quais são as turmas que eu vou dar aula, quais são os cursos, porque eu, como professora da base técnica, a gente tem uma coisa que eu lamento muitíssimo, porque a gente sempre acaba pegando muita disciplina e esse ano não foi diferente. Geralmente eu acabo pegando mais ou menos umas 10 disciplinas diferentes, gente. E como o meu eixo é gestão em negócios, é, dentro, assim, tem muita coisa, né? Um leque muito grande. E esse ano, não sei porquê, mas eu acabei pegando muita disciplina de logística, gente. Então tem anos que você acaba pegando mais RH, tem anos que é mais marketing, às vezes é um pouco de tudo, mas esse ano tá, olha, logística tá de parabéns, assim, tô gabaritando um monte de disciplina de logística. E. Ai, peraí, a batata. Pronto, que eu geralmente coloco a batata, eu deixo alguns minutos, aí depois eu paro na metade pra dar aquela chacoalhada e virada, né? Mas enfim, retomando aqui. Então, assim, peguei muita disciplina de logística, ainda não peguei todas as disciplinas, né? Ainda não atribuí aula, porque também tem questão de grade horária, de dia, da semana, enfim. Então começa a dar aquela ansiedade, sabe? Assim, os alunos, alguns alunos ficam um pouco ansiosos, né, para saber, principalmente os ingressantes, né, que estão entrando agora no ensino médio. Como eu falei, né, uma escola técnica, então eles passaram por um processo seletivo, então fica aquela aflição de estar na lista, de saber como é que é o curso e tudo mais. Então essa essa energia que chega com os alunos ingressantes é muito boa. E tem também os terceirinhos, né, que são aqueles alunos que já estão para ir embora, e então é o último ano ali com eles também têm muitas expectativas, mais com relação à saída deles da escola, né, para saber como é que vai ser, que faculdade fazer, enfim. E, ai, gente, até o momento, assim, eu peguei, como eu falei, né, turma de logística, terceiro ano, e só tem uma disciplina que é com o segundo ano. Até o momento eu peguei só turma de terceiro ano, ou seja, que já tá indo embora. E tem turmas que eu conheço, porque eu já dei aula em algum momento, e tem turmas que não, que pra mim vai ser uma novidade. E tem escolas novas que eu vou dar aula, né? Tem escolas que eu tô retornando depois de muitos anos sem ter dado aula ali naquela escola. E aí é uma sensação assim, sabe, tipo, como é que vai ser? Como é que vai ser esses alunos? Como é que vai ser essa turma? Porque, a bem da verdade, gente, é óbvio que, assim, durante todo um ano muita coisa muda.
E óbvio que também a forma como nós professores estamos, né? Isso influencia a forma como a gente tá, como a gente lida ali com as turmas, né? A forma, cada um tem seu trabalho, seu método, sua metodologia de ensino, né? Isso impacta ali nessa relação, né? Entre professor e aluno, mas também impacta muito a turma, o perfil da turma, né? E eu fico assim, cada turma tem o seu jeito. E tem turmas que a gente acaba tendo mais afinidade, tem turmas que a gente acaba não tendo tanta afinidade, mas o mais receio que eu tenho, o maior receio assim que eu tenho é de pegar turmas que assim, e sempre acaba pegando, né, gente? Sempre tem uma turma assim, mas são aquelas turmas que não estão a fim de fazer nada, sabe? E lógico, eu tenho que trabalhar, é meu serviço, até por uma questão ética, né? Eu tô recebendo pra isso, eu vou dar a minha aula, vou fazer ali o melhor que eu puder, né? Mas também não vou ficar assim, fazendo a mais, sabe? Gastando mais energia do que deveria pra turmas que eu sinto que não sabe, não teve esse ligue. E faz muito tempo que eu não pego uma turma assim totalmente desinteressada, mas sempre desse receio, sabe, gente? Será que eu vou pegar esse ano uma turma assim? E quando eu falo desinteressado, gente, é aquela turma assim que ela é apática. De tipo, são poucos alunos, porque muitos faltam, tem um rodízio ali, na verdade, né? Então é muito complicado você ter uma evolução ali do trabalho docente, porque tá sempre alguém faltando, então parece que o ritmo fica mais lento, sabe? Você não consegue avançar muito, porque toda vez que você avança, você acaba tendo que voltar um pouquinho porque alguém perdeu alguma coisa. Fica um negócio assim, sabe? E que mais? Aquela turma que tá sempre desanimada, tá sempre cabisbaixa, os alunos estão dormindo, ou estão mexendo no celular, e aí você fica assim, sabe, só de você chegar perto, você já fica assim, nossa, gente, vamos animar, vamos fazer uma coisa e tudo mais. E às vezes não rola, sabe? Eu fico feliz por dizer que, tipo, a maior parte das minhas turmas, felizmente, não são assim, sabe? Pode ter um aluno ou outro com esse perfil, mas é um aluno ou outro, sabe? É muito bom quando você tá com uma turma, assim, que tá engajada, o pessoal tá fazendo pergunta, o pessoal tá acompanhando, sabe? Ou quando eles não entendem, quando eles não têm, quando eles não estão conseguindo entender. Sabe, eles chegam e falam, nossa, você pode repetir? Eu não entendi isso e tudo mais. Mas você vê ali que tem um interesse genuíno, sabe? De querer aprender, de estar ali, de compartilhar. E eu fico pensando nisso, gente. Eu sei que é uma coisa que, assim, não tem como a gente prever. Tem coisas que a gente consegue mudar. Eu já tive turmas, assim, que começou de um jeito meio assim, mas conforme o tempo foi passando, as coisas foram melhorando, né? Mas tem turmas que eu tenho que dizer pra vocês, gente, desde que eu entrei até o momento que eu saí, o negócio não desenrolou. E às vezes acontece por diversos motivos, né? Mas é isso, assim. Esse momento de compartilhando aqui com vocês nessa reflexão, porque às vezes a gente acha que às vezes a gente fica tentando achar culpados, sabe? E simplesmente em muitas situações não é que tem um culpado, né? Você pode falar, nossa, porque aquele professor é ruim, porque não sei o que, não sei o que lá. E às vezes, tipo, não é exatamente culpa do professor. Ele tá fazendo o melhor que ele pode com os recursos que ele tem disponíveis ali, né, naquele momento, naquela escola. E também com essa energia que ele tá recebendo dos alunos, gente, porque eu já tive várias dinâmicas de aulas assim, de passar em turmas diferentes, e teve turmas que rolou super bem, teve turmas que não rolou. E às vezes também o aluno não tá interessado porque ele não tem interesse no curso, não tem interesse na disciplina, às vezes ele tá cheio de problemas familiares, são problemas externos, não necessariamente alguma coisa com você ou com a disciplina, né? Enfim. Então, é isso. E não tem nada que a gente possa fazer, sabe? Eu já tive momentos, assim, de ficar frustrada, falar assim, nossa, poxa vida, gente, eu passei tanto tempo preparando essa aula, eu passei tantas horas investindo do meu bolso pra tentar trazer uma coisa legal, uma coisa diferente, não sei o quê, e parece que nada do que eu faço, sabe, resolve. E eu acho que é muito bom quando a gente tira esse peso das nossas costas, sabe? De, tipo assim, faça o que você tem que fazer. Mas lembra que no final das contas não depende só de você, né? A gente fala muito dessa questão, tem todo um contexto social ali, né, envolvido. Não é só o professor e não é só o aluno. Mas obviamente a gente espera para que as coisas ocorram bem
Eu espero poder trabalhar com turmas, não que todas têm que estar encaixadas, têm que estar alegres e tudo mais, mas que turmas que a gente tem ali, a gente consiga, né, fazer assim um trabalho sem grandes problemas, né, assim, e obviamente também de trabalhar com equipes boas, né, assim, minimamente boas, porque, como eu falei pra vocês, gente, eu felizmente tenho várias experiências positivas e maravilhosas que eu tenho ao longo dessa minha trajetória, nesses anos dando aula, mas às vezes você cai também com uma equipe, é raro, pelo menos no meu caso, de acontecer, mas já aconteceu de ter que trabalhar com coordenadores que são simplesmente assim um porre, gente, sabe? Tipo, ou com pessoas que não têm um mínimo de ética ou de respeito, sabe? Então, pra mim é muito importante isso, essa comunicação, esse respeito. E eu falo isso, né? Eu tô falando isso de equipes, porque trabalhar com um colega de trabalho, com alguém, sabe, tipo, de coordenação, de direção, alguém que tá acima de você, que não tem essas coisas, é simplesmente assim, sabe, é péssimo, é péssimo. Eu já cheguei a deixar aula, já cheguei a deixar escola, porque simplesmente não deu, sabe? E é óbvio, isso também se aplica aos alunos, sabe? Assim, eu, ao longo desses anos também, eu já ouvi muitos alunos falando de tipo, porque eu vou dar o respeito pro professor que ele der pra gente, que não sei o que, não sei o que lá, e tipo assim, eu não gosto de ficar em conversas, né, de ficar falando de aluno que fica falando mal de outras pessoas e tudo mais, porque da mesma forma que ele tá falando na sua frente mal do outro, gente, nas suas costas ele pode estar falando de você, né, então eu acho antiético, mas mas esse discurso, né, o aluno dizendo, eu quero ser respeitado, isso eu ouço e acolho, né, todo mundo quer respeito, né, acima de tudo, então eu sempre tento ter, se não a melhor das amizades, né, mas um mínimo ali de respeito, né, disso, sabe? Agora eu já tive situações também, assim, com turmas que, tipo, ai, gente, isso é bem desagradável, sabe? Pior do que o desânimo daquele aluno que não quer fazer nada, é aquele que, além de não querer fazer, ele ainda fica, sabe? Ele fala palavrão, ele te desrespeita, e fica, sabe, meio com debochinho, com piadinha. Ai, gente, isso é tão. É muito ruim trabalhar num ambiente assim, sabe? Mesmo que você sabe que, poxa, são menores de idade, são adolescentes, que é o meu caso, né? Mas, ai, cara, dá muita gastura, sabe? Eu penso que, por mais cansativo e exaustivo que seja o nosso trabalho, eu gosto de chegar em casa, tomar meu banho, descansar e tudo mais, sabendo que, tipo, poxa, eu vou voltar de novo pra esse lugar amanhã, na semana que vem, no mês que vem, até o final do ano. Quero ter essa sensação, sabe, de eu quero estar ali. E eu confesso que teve situações que aconteceram que não me deu vontade de estar em alguns ambientes. Mas não por uma coisa assim específica, eu acho que é uma junção de tudo, sabe? Então, eu sinto que eu me esgotei muito em algumas coisas, mas eu tô começando esse ano mais leve, mais assim, tipo, eu tô realmente, ao mesmo tempo que eu tô assim, não vamos pegar tudo, não, vamos sair abraçando o mundo, mas eu também tô tipo, poxa vida, tomara que eu tenha turmas legais, que, sabe? Eu gosto dessa coisa de estar conversando ali com os alunos e de ter essa troca e de ouvi-los e de estar naquele clima legal e com uma equipe, sabe? Que você consegue ter uma troca, que você consegue ter momentos ali de alegria, de felicidade, sabe? Espontânea. Então, acho que é isso, gente. Está acabando as férias, mas elas ainda não acabaram. É um momento para descansar, mas também é um momento pra gente começar aos poucos. Sabe que nem criança quando você vai no parquinho, que você chega e fala, ó, a gente já tá indo embora, tá? Mais alguns minutos. Pra quê? Pra você já ir se preparando pra não chegar do nada, sabe? Agora vamos embora. Tipo, vamos aos pouquinhos, gente. Um ótimo ano letivo aí pra gente, ó. Até o próximo vídeo.